Olá, namastê, como que você tá? Espero que esteja bem. Continuando aqui a série de vídeos contando sobre como está sendo essa imersão na Índia. Estou chegando na minha segunda semana já, passamos o dia 15, eu cheguei aqui no dia 1º e por enquanto tudo está correndo muito bem. Eu já estou me adaptando mais com a cidade, conhecendo os caminhos sem precisar usar o mapa, conhecendo os melhores lugares para comprar isso, para comprar aquilo. Eu senti que esse primeiro momento eu queria mais era me aterrar mesmo e criar uma rotina e ficar mais quieta, tipo, como se eu estivesse na minha casa, prática, volta e tal, e aula e volta, sem muito ficar visitando, muito lugar turístico, assim. E isso tá me fazendo bem, porque eu sinto que o mês passado, como eu tava viajando, eu fiquei um mês na Europa, né? E andando muito, é muito lindo, muito maravilhoso. A gente visitou muitos lugares diferentes, um monte de igreja, e aí eu não tô sentindo muita necessidade de visitar templo agora, por exemplo, porque acho que nesses quase mais de 20 dias que eu fiquei entre Portugal e Espanha, eu devo ter entrado em cada dia pelo menos em uma igreja, sem contar museu e tudo, que foi muito rico, mas eu sinto que agora era o momento para eu ficar mais de boa na minha, ler e tal, e também estar mais presente aqui, trabalhar mais e estar mais também comunicativa. E mais pra frente, quando eu sentir necessidade de começar a turistar um pouco mais e gastar minha energia nos rolês. Mas também quando eu chegar aqui é uma mudança muito forte energética, eu sinto. E então é legal também dar um tempo para adaptar o corpo ao fuso horário, à alimentação, tudo novo, né? A prática também, porque praticar em grupo, praticar num espaço onde é tão carregado de energia acaba também deixando a gente mais cansada. Então, eu ainda não tenho muita novidade para contar sobre turistar, só que eu fui no Chamundi Hills, que tem a história que eu quero contar hoje para vocês. Então, esse lugar Chamundi Hills é perto da cidade, na verdade é dentro da cidade. Você tem que subir mais ou menos 1000 degraus, um pouquinho mais do que 1000, e lá em cima tem um templo. Você pode ir andando ou você pode também chegar de carro, mas o mais legal é ir andando, óbvio, tipo uma peregrinação, né? E é muito lindo porque o pessoal vai subindo e eles vão pintando cada degrau com vermelho ou amarelo. Aqui na Índia sempre eles pintam de vermelho aqui, né, no terceiro olho, essas cores são muito presentes. Cada degrau você vê que foi feito com o dedo mesmo, à mão, uns riscos mesmo. Aí você vai subindo, aí quase lá no final tem a foto daquele touro que chama Nandi Deva, e depois lá em cima é um templo dedicado à deusa Durga. Então, a história dela que eu quero contar, que eu aprendi também porque eu fui visitar o palácio à noite. Isso sábado à noite aqui tem uma apresentação com luzes e contando a história da cidade em inglês. Os outros dias da semana existe essa apresentação, mas é na língua daqui, que é Karnataka. E aprender um pouquinho mais aqui a história de Mysore, e esse Chamundi Hills faz totalmente parte da história porque é uma homenagem à deusa Durga, que aconteceu aqui a batalha dela, que foi quando ela matou o demônio. Então a história é o seguinte: tinha um homem poderoso que vivia na cidade e ele era muito devoto de Shiva. Ele queria ganhar superpoderes, então ele fazia muito tapas, né? Ele tinha muita disciplina e ele estava sempre meditando e orando e chamando por Shiva, muito devoto mesmo, até que um dia Shiva apareceu. E ele falou, ó, meu devoto, querido, assim, o que você deseja? E ele falou assim, eu quero ter o superpoder de nunca poder ser morto nem por homem e nem por nenhum animal ou uma besta, né? Então ele falou, então eu lhe concedo esse poder. Só que depois que ele obteve esse poder, ele virou um demônio mesmo. Então nenhum deus, nenhum homem poderia matá-lo. Começou a atormentar todo mundo e os deuses começaram a pedir para Isvara, pedindo, pelo amor de Deus, assim, por favor, ajuda a gente, o que você pode fazer? Aí ele falou, o Shiva deu para ele o poder, ele não pode ser morto nem por homem e nem por uma besta. E eles pensaram e falaram, então, mas ele pode ser morto por uma mulher. Então eles foram chamar a Divina Mãe, que estava lá, e ela falou, o que vocês querem?
só você pode acabar com ele. Ela tomou o formato, ela reencarnou, né, ela, tipo, como Avatar, como Durga, e aí ela veio e lutou contra ele e matou ele. Com essa homenagem aqui na cidade para ela, que é como se fosse a protetora daqui de Mysore. E é muito lindo esse templo. Por fora tem muitas esculturas. E a história do palácio também é super legal, tipo, são guerreiros é uma família que vai passando de geração para geração, e eles contam que sempre os reinados foram muito prósperos e muito bons para todo mundo. Bom, a real a gente não sabe, mas é isso que eles contam a história lá no palácio. E teve um pouco, quando os ingleses chegaram, o palácio era de madeira e ele pegou fogo. Foram os ingleses, que foi um arquiteto inglês que construiu o palácio assim como ele é hoje. Era isso. Fora isso, sânscrito, que eu tô gostando bastante, que ele também contou a história que eu coloquei lá no meu IGTV, os hindus. Não é que os deuses são, tipo, deuses mesmo, quando a gente imagina uma coisa que não existiu. Eles eram homens mesmo, e que eles foram tão bem-sucedidos naquilo que eles se propuseram a fazer em determinada época, que eles foram considerados como deuses. Então, eles me explicaram assim que se tem uma pessoa que é muito boa no que ela faz, ela é considerada uma devi, tipo, uma deidade. Então, ela me falou assim, se você é muito boa em esporte, por exemplo, a gente considera que é uma deusa, é uma devi. E todos os deuses que tem citados nos primeiros livros é porque eram, tipo, tem 130 deuses, alguma coisa assim. Todos eram, tipo, na verdade, pessoas reais que habitavam aquele lugar naquela época, era o número de pessoas que tinha, né? E aí todas as pessoas encarnavam algum aspecto que acabou se transformando, porque assim era mais fácil do homem ordinário entender tipo, o que estava querendo ser dito na história e aprender com ela, do que falando em abstrações, né? O formato dos deuses, como eles são encenados nas histórias, não necessariamente é como eles eram, né? Eles eram homens, mas eles são modificados e colocados assim, mais romantizados para que as pessoas possam compreender melhor, porque às vezes, porque a maioria das pessoas não tem tanta capacidade de abstração para compreender as coisas, tipo, na subjetividade, o que aquilo realmente, mas aprender com isso também e tomar como exemplo. E qualquer deus que seja louvado aqui na Índia é para a gente tomar a característica dele pra gente. Então, Rama foi um príncipe que não quis ser rei. Quando ele tinha um irmão e quando chegou a hora dele assumir o reinado, ele não queria assumir, ele não queria toda aquela coisa de palácio, de riquezas, de ostentação. Ele foi para a floresta e ele foi meditar e fazer tapas, praticar. E ele também casou com Sita e ela quis ir com ele para a floresta. Ela falou para ele assim: se você não me levar para a floresta, você não é homem suficiente. Então ela também assumiu a mesma posição junto com ele e os dois ele ficou retirado vários anos. Depois teve uma batalha e ele teve que matar o líder do oposto, né, dos guerreiros opostos, que agora eu esqueci o nome. E depois disso ele ele foi de novo, voltou para a floresta para fazer mais, tipo, penitências, assim, vamos dizer, porque tinha matado uma pessoa, apesar que ele estava na guerra, no contexto, né, ele fez o que ele tinha que ter feito para proteger o reinado. Mas ele voltou e foi se redimir. E só depois ele voltou para reinar. Enquanto isso, o irmão dele ficou no trono. Só que o irmão dele também não queria dizer que ele era rei. Então, quando o Rama voltou de tudo isso, o irmão dele saiu e falou: toma, é seu. E eu achei muito interessante porque todas as histórias que a gente escuta, né, são falando sobre irmãos que brigaram e se mataram para conseguir chegar no trono. Todas as histórias que a gente vê, né, tipo de Shakespeare e todos os contos de fadas e tudo, é tipo,
rolou uma conspiração contra quem deveria ser o verdadeiro herdeiro, e aí matou um, matou o outro, nananã, pra não sei quem ser o rei. E essa história é oposta, né? Tipo, ninguém quer ser o rei, todo mundo quer, ó, tá, eu não quero isso pra mim, eu não quero esse poder, eu não quero essa ostentação, toda essa riqueza e tal. Um pouco como Buda também, né? Então, ele era muito, assim, muito amoroso. Também falam que Rama é esse exemplo, né, da pessoa que está totalmente voltada na simplicidade. E quem era o maior devoto dele, assim, ou a pessoa mais fiel a ele, era Hanuman. Ele que tem dentro do coração Sita e Rama. Tem várias estátuas assim que ele tá assim com arrebentado o coração, e tem Sita e Rama dentro, porque ele era muito fiel a eles e ajudava. Então também teve a história que Sita, durante a guerra, ela foi raptada e foi levada até o Sri Lanka, e Hanuman, ele foi o único que conseguiu chegar lá para resgatá-la dos inimigos e trouxe de volta ela para seu fiel, né, amigo Rama. São muito lindas as histórias, e cada vez que eu vou aprendendo eu vou contando mais aqui para vocês. E outra coisa também que é interessante é que eu aprendi na aula que existe, segundo a filosofia deles, existem 4 eras do planeta Terra, que são yugas, chamado yugas. O primeiro chama Kruta Yuga, o segundo é Treta Yuga, depois o terceiro é Dwapara Yuga e o último é Kali Yuga, que é onde a gente está agora, Kali Yuga. Cada um, matematicamente falando, é muito perfeito, porque Treta Yuga, ele durou 1.728.000 anos. E aí depois o próximo Treta Yuga durou a metade desse tempo, que é 1.296.000 anos. Daí do Para Yuga, 864.000 anos, que é a metade, e agora o Kali Yuga que a gente está, que é a metade disso, é 432.000 anos, que dura a nossa era. Em quem foi vamos dizer, o avatar de cada época, existe um. Então, do primeiro foi Mandata, do segundo Rama, do terceiro Krishna, que é aí Krishna da história do Bhagavad Gita. E agora não temos ainda um avatar. Ele falou que a gente está esperando nascer. E depois que acabar tudo isso, que passarem todos esses anos, é a hora que vai acabar a humanidade. Assim, eu acredito que seja que vai acabar a humanidade ou a vida na Terra e vai se renovar tudo. Segundo o meu professor, é que vai acabar a Terra, porque tudo tem um começo, meio e fim. Então a Terra vai se renovar quando acabar. Dentro de cada era existem tipo 4 sub-eras. E então você divide por 4 cada ano desses, que se chamam padas. Então cada era tem 4 padas. E a gente já está no último pada de Kali Yuga. Só que a gente ainda não sabe se está começando, se está no meio, se está no final, segundo o meu professor de sânscrito, né? E aí, quando acabar, talvez ainda faltem mais uns 100.000 anos, mais ou menos. Então, acho que a gente não vai ver o mundo acabar nessa geração ainda. E aí vai tudo se renovar, vai começar de novo. Então aí começa de novo os yugas, as eras. E aí talvez voltem os mesmos avatares, comece, não sei qual que é a ideia muito bem, mas isso é uma coisa interessante que ele contou pra gente hoje. Pergunta, dúvida, questão, não deixa de me falar, coloca aí nos comentários o que você achou, se você quer mais detalhes sobre alguma história, que daí eu procuro pra saber melhor. E espero que você tenha gostado dessas histórias e a gente se vê na próxima. Um beijo. Namastê.